Olá, bom dia. São 5h57 do dia 17 de outubro de 2023. Bom dia, e hoje é uma terça-feira. Sobre o que nós vamos falar? Santo. Eu poderia o verbo solicitar. Bem verdade que para o verbo eu solicitar, eu teria que me apresentar. Compreender que nem sempre somos nós no lugar. E se nem sempre somos nós no lugar, nós deveremos saber usar os pronomes para a gente poder identificar quem sou eu no lugar. A questão é que nem sempre a gente tem a coragem de convidar o verbo para a primeira pessoa se usar. A gente prefere colocar o verbo na terceira pessoa do singular quando a gente usa. A gente vai. Ou na primeira pessoa do plural, nós vamos. A questão é que Deus esteve a me falar: eu sou em primeiro lugar. Estando eu ali com o verbo a me solicitar que eu diga a mesma coisa no lugar, já que o espelho esteve a chegar, eu disse: eu também sou. Aí, então, Deus esteve a falar: eu sou a verdade a se manifestar. Santo. Eu teria que um próximo passo dar, já que Deus disse: eu sou a verdade a se manifestar. Eu olhei devagar, olhei para o próximo passo e disse: eu também sou a verdade a se manifestar. Santo. Naquele momento, eu estive a me lembrar, sim, da passagem do Evangelho que diz que Lázaro, um homem que vivia caído, necessitando de se servir das sobras da mesa do rico, nem sempre esteve essas sobras a ele chegar. A ponto de perebento Lázaro ficar, cachorro chegar, e ali até de Lázaro se apiedar. Uma distância muito grande entre a mesa de Lázaro e a mesa do rico. E quando o rico esteve a cair da cadeira que ele costumava se empanturrar, pediu a piedade daquele que Lázaro, com toda certeza, desejou encontrar. Mas do que isso iria adiantar, disse o Senhor Deus, se eles têm a lei e eles nem costumam essa lei usar, do que adianta eu mandar um fantasma ali estar? Se enquanto vivo esse fantasma esteve no lugar, ninguém esteve a considerar, se colocando no mesmo lugar. Ali, deixando meu pensamento me levar,
para aquele entendimento de um homem com tamanho lamento. Disse para Deus: eu desejo viver 2 sofrimentos. Deus, compreendendo o meu entendimento, me disse: o sentido de desejar. Olhando para um buraco profundo, sim, o mesmo buraco que o rico nunca desejou a possibilidade de ali estar, disse para Deus: desejo ali estar. Nesta parábola eu quero entrar. Deus soprou devagar e, feito pena a cair, deixando de fato o vento me levar, passei pelas fases, sim, do sofrimento. E fui compreendendo dor e lamento. De repente, compreender a fase do enriquecimento e do empobrecimento. E você ter vontade de um simples. A questão é você saber o que você está a desejar. Quando se é rico, a gente pode uma lista extensa até desconsiderar. Muitas vezes a gente não quer nem provar. Quando se é pobre, a lista é extensa de desejo. Mas a consciência costuma nos lembrar que a gente não tem. Como esse desejo, a gente nem sequer se aproximar. E como dizer para Deus, para se apiedar do rico e do pobre do lugar? Se ambos estiveram a passar pelo mesmo lugar, tiveram oportunidades iguais, sim, da lei se aplicar. A pobreza, a riqueza não deveria pesar? O sentido, sim, eu posso a lei aplicar, porque não é com dinheiro que a gente aplica lei em nenhum lugar. O entendimento do pronome pessoal, do caso reto. Se eu posso aplicar, você também pode. Você não precisa de comprar ninguém nem nada para a lei você vivenciar. Basta você desejar no buraco entrar e buscar a lei. E se a lei não for uma veste assim boa para você, é lhe dado o direito de questionar por que essa veste está a me apertar. E você olhar e ver tantos outros essa mesma pergunta a lançar. Tem algo errado. Esta lei não deveria tanto me apertar.
já que o outro folgado está. E aí, você pedir para Deus a balança para você estar em ambos os lugares. Para você ter a compreensão. Por quê? Que para um a lei folga tanto. A ponto até de incomodar. Manjado ficar. Por que para outros a lei aperta, 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 a ponto de esmagar e não ter direito, nem mesmo de uma simples gás comprar para a sua ferida? Ali, ele poder tratar a inconveniência. Sim, o posto da inconveniência. Para uns, tudo. Para outros, nada. E depois, não compreendemos tamanha desgraça. E por que eu posso disso falar? Porque estando com Deus, ali no altar, é muito fácil a gente, sim, dialogar, pedindo para Deus que a balança venha se manifestar, para a justiça o tempo todo estar naquilo que eu estou a desejar. Nesse momento eu sei ser eu. Eu sou necessitada, Senhor. Eu preciso, e eu. Mas tem o outro lado do prato. Aquele que é preciso ser olhado, ser enxergado. Porque o direito ele tem que ser medido e pesado. Imagine um caixão encomendado. Quem compraria um caixão folgado? Quem compraria um caixão apertado para os ossos serem quebrados? Eu poderia falar? Depende de quem vai comprar. É verdade. Imagine um dinheiro contado, a tenda do lado. Você entrar e o proprietário lhe falar: diante de tudo que esteve a passar, eu tenho um caixão que você pode comprar. Esse não vai lhe pesar. E você olhar, a mãozinha você vasculhar, ainda o terno você pode levar. E você saber calçar o defunto. Há pessoas que necessitam comprar o caixão que o dinheiro pode bancar. Eu não tenho como, de fato, comprar um caixão para o defunto ali se encaixar na medida que o defunto está. Ele nunca esteve a se preocupar. E eu não tenho condições de bancar a despreocupação
O que eu posso é me apiedar, moeda juntar e ainda contar com a generosidade de quem vai vasculhar e procurar um caixão o mais barato. E ainda desconto dá. Ah, lei. A lei. Uma lei que a gente costuma esquartejar. Não deve mesmo. Não deve ser boa para ninguém no lugar. Quando a gente tem medo do verbo conjugar na pessoa que nós precisamos muitas vezes realizar, é algo que a gente não tem como considerar, sim, o lado que o disco vai tocar. Sim, a vitrola está lá para qualquer disco, dos festejos e dos lamentos. É como o sol. Não vai escolher. Eu posso escolher a luz ou a escuridão. Sou eu que tenho a razão. O sol está para todos. A vitrola está para todos os discos. Na mesma medida, na mesma proporção. Quem escolhe o que vai colocar sou eu. Sou eu que determino o lado que eu quero estar. Sou eu que sou a força viva a manifestar desejo a Deus, que é a lei da alegria e do pesar. A lei, ali, certamente vai respeitar. E se eu posso escolher o meu desejo manifestar, porque Deus iria me tirar, sim, o meu direito de na sepultura entrar, considerando o que Lázaro esteve a vivenciar e o que o rico esteve a lidar. Por que ter medo de ser Deus no lugar? Se Deus me diz para eu conjugar com Ele, o espelho está lá, eu sou Deus. É um pai ensinando um filho a uma frase formar. O que você vai falar? Eu não sou o Senhor? O Evangelho também nos diz, se uma casa se dividir, como é que a estrutura não vai ruir? Se Deus aqui chegar e me falar, eu sou Deus nesse lugar. A caligrafia de Deus lá, para eu aprender com Ele essa caligrafia aplicar. Tenho eu
o direito da caligrafia mudar e letra acrescentar? Ou cabe a mim 100% respeitar e a leitura junto com a caligrafia eu realizar? Eu sou Deus nesse lugar. E Deus, compreendendo a primeira frase que eu estive a falar, ali coloca: eu também sou Deus nesse lugar, para um diálogo ali se formar. E nós podermos um plano de vida traçar, cada um sabendo o que realizar. Essa é a minha parte. Sim, e eu olhar, ver o Filho de Deus sentado, escrevendo ali algo por ele considerado, e outros a chegar desejando uma mulher apedrejar. Que erro essa mulher esteve a praticar? Adúltera? E se eu fosse a mulher perguntar: o que se passou no lugar para o apedrejamento? O povo lhe ofertar. A mulher poderia falar: eu disse, eu sou Deus nesse lugar. Disse isso? Eu disse. Eu vi Deus chegar. O espelho da vida estava lá. Então, nada mais justo do que eu saudar a vida que ele estava a me dar. Eu sou Deus nesse lugar. E o reflexo do espelho imediatamente veio me encontrar. Eu também sou Deus nesse lugar. Dúvida não há. Você estar a duvidar? Ah, se essa resposta a mulher viesse me dar, duvidaria eu do que a mulher estava a falar? Ou eu iria me lembrar, sim, de no futuro entrar? O que o apóstolo Paulo esteve a falar? Sim, sobre a fé e a obra. A fé de boca, eu sou Deus. Tá. E cadê a obra de ser Deus? A minha obra está em cada lugar que eu estive a colocar, conforme o Senhor Deus esteve a me solicitar. Sendo eu a vida que Ele esteve a me dar, certamente eu posso falar: eu sou Deus, conforme Deus esteve a me falar. Para a vida dele em mim vivificar. Imagine a moda. Sim, que por aqui nunca esteve a deixar. Virou moda que somos todos alguma coisa. Somos isso, somos aquilo, somos. Ah, eu prefiro ser eu. Sendo eu Deus, eu posso me identificar? Não dá para sermos aquilo que a gente não tem.
Como provar? E a prova de ser Deus? A prova de ser Deus sou eu me responsabilizar por cada coisa, sim, de cada lugar. Sou eu colocar a minha mão direita para qualquer mão, ali, apertar, compreendendo que a minha mão esquerda sempre esteve a trabalhar para a minha mão direita sustentar conforme o divino esteve a me falar. Portanto, no inferno você pode entrar e separar o rico e o pobre do lugar. E até uma gota de orvalho você pode pegar, compreendendo que essa gota de orvalho não quer ficar. E assim você vai poder medir e pesar o caixão que a gota de orvalho vai precisar. Não vai colocar a gota de orvalho no caixão, que não vai a gota de orvalho agradar, ter riqueza o suficiente para cada caixão medir e pesar, poder na tenda entrar e poder bancar. Porque a riqueza que você esteve a desejar foi aquela riqueza que a sabedoria de Deus esteve a lhe dar. Assim, ninguém precisa enxergar o caixão que na tenda você foi buscar. Ainda que o caixão aqui seja de pesar, ainda assim, o caixão que você esteve a preparar foi o caixão que o corpo, com toda certeza, iria precisar na hora de levantar e compreender a tristeza que é a gente não querer se colocar como pessoa no lugar. Indivíduo. 500 corpos podem tombar. Você só pode o seu próprio corpo levantar. É sem ilusão de você carregar um outro corpo no lugar. Você pode até ajudar. Mas se o corpo, o outro, não se ajudar, nem sequer um dedo você vai poder levantar. O sol sempre vai estar do mesmo jeito e no mesmo lugar. Mas nós podemos nos aproximar ou nos afastar. Nós podemos na vitrola colocar o disco que a gente desejar. Nós podemos. Assim como nós podemos apresentar ou não apresentar. Cada um é livre para caminhar. O que nós não compreendemos é que essa liberdade não é solteira no lugar. A liberdade é casada com a responsabilidade. Não existe liberdade solta, não. Se a fé é casada com a obra, a liberdade é casada com a responsabilidade. E é sem se enganar. A obra de Deus, você não pode para si tomar.
Dizer que foi você que colocou o sol lá. A vitrola você pode mudar de lugar. Colocar onde você desejar. Ainda assim, ela vai estar para qualquer disco. Ainda assim, ela vai estar para qualquer disco. Porque quem esteve, a vitrola, a fabricar, deu essa possibilidade. Deu essa possibilidade para você poder escutar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Se cortamos cordão umbilical para a criança da mãe se separar, isso nada vai representar. Se vínculos ali, ambas, quiserem formar, basta uma parte, vínculo não desejar formar, que sozinhas vão caminhar. Cada uma. Naquilo que cada uma desejar. A criança, por si só, vai construir o seu próprio mundo de cunho particular, sem abrir a porta para a mãe estar. E a mãe, se desejar vínculo com ela, criar, vai solicitar, e nem uma caixa de carta a criança vai colocar. Para não ser incomodada. Para não ser incomodada. Também serve para a mãe, se vínculo com a criança não desejar, ela vai se trancar e todas as possibilidades ela vai tirar. Você não pode, consciência, violentar. Ninguém é obrigado a gostar, a vínculo criar. A gente pode não ter a compreensão, mas isso é algo particular. Não cabe a nós, pensamento formar alheio ao que cada uma está a passar. A lei diz que eu não posso violência praticar. Mas a lei não pode obrigar ninguém a gostar. Ainda que tenha vínculo no lugar. A lei pode até obrigar uma mãe a seu filho criar. Mas a lei nunca vai poder plantar amor no lugar. Se Deus é a lei que nós não conseguimos alcançar, por que a gente acreditar que a gente simplesmente colocar um desejo, até muitas vezes de cunho particular, num pedaço de papel e ali registrar, vai funcionar?
como semente no lugar. Eu entendo que eu não sou obrigada a gostar de ninguém, nem a aceitar. Compreendo que a liberdade é casada com a responsabilidade. Então, eu me responsabilizo. Eu não gosto e me responsabilizo pelo que eu posso manifestar. A verdade a gente deve, em primeiro lugar, falar. É nos dado até o direito de nossa verdade a gente preservar. O que a gente não pode é mentir. É não gostar e dizer que gosta. A pessoa tem o direito até de ocultar. Preservar o seu sentimento, o seu entendimento de cunho particular. Se eu não gosto, mas não sou obrigada a falar se eu não desejar. Eu posso falar que eu gosto de minha mãe ao gostar. Eu posso falar que eu gosto de qualquer pessoa, de qualquer lugar. Isso não quer dizer que vínculo há. Eu posso gostar de qualquer coisa, de qualquer lugar. Isso não quer dizer que eu sou obrigada a comprar. Ah, você gosta? Sim, eu posso gostar. Mas nenhuma lei pode me obrigar a trazer de lá e colocar dentro do meu lar. E por que disso eu estou a falar? Ah, porque Deus me disse que nenhuma lei pode sentimento plantar. Nenhuma lei pode semente edificar. E se a gente vive tão solto, tão alheio no lugar, como é que a gente vai poder a liberdade com a responsabilidade casar? Pai pode um filho abandonar. O que ele não pode fazer é deixar de pagar pensão. Agora, o tempo vai passar e ele, do filho, vai precisar. E a lei vai obrigar o filho a carregar um pai que nem sequer ele esteve a visitar. Como se isso fosse algo razoável no lugar. Diz abandono de incapaz. Abandono de incapaz. E quando ele não considerou em nenhum momento a possibilidade de com o filho estar, uma pensãozinha esteve a depositar. Ah, isso não foi abandono de incapaz.
lei nenhuma, nem lei nenhuma que a gente aqui possa criar. Pode obrigar mesmo pessoas a fardo carregar. Se a gente conseguir mesmo, apenas a nossa parte realizar, será de grande valia. Será de grande valia. Sim, porque é dada a um Estado se apossar de vida particular da forma como hoje estamos a passar. É dado ao Estado o direito de se apossar do dinheiro que você esteve a trabalhar para ele mesmo repatriar o dinheiro da forma como ele desejar. Se eu conseguir o mínimo de lei criar como estrutura básica no lugar, nunca mais o Estado vai poder de mim se apossar. Porque a liberdade deve estar casada com a responsabilidade. Mas se criamos tanta insanidade, fica difícil a gente compreender até o sentido de verdade. E aí o mundo passa a ser essa calamidade. Cada um dando sentido para a calamidade. Como eu desejo ser a verdade. Sim, como não? Eu vou seguir conforme a realidade. Esse ouvido deve estar para esse, como esse aqui deve estar para esse. A fidelidade deve existir. Se esse ouvido aqui não ouvir, esse ouvido aqui tem que traduzir, dando para mim o sentido que eu vou digerir. As coisas são assim. A gente costuma usar o ditado popular, mas não, é o contrário. Há muitas vezes menos é mais. Muitas vezes. Olha, se existe uma coisa perfeita dentro de um lugar, é aquela em que a luz vai nos mostrar. Se lá diz não matará, não existe. Não existe possibilidade de matar. É não matará. A luz está lá. Não existe penumbra, não. Não matará. Ali está curto e grosso. Não roubará. Não tem possibilidade disso se dar, não. As consequências do não roubar e do não matar tem que estar. Mas, se a gente coloca mais de 1000 páginas de coisas no lugar e muito mais possibilidade de outras 1000 páginas ali se criar, imagine se a gente vai ter condição de alguma balança pegar para o mínimo. Sim, o menos.
Sem mais. Então, me apresentar significa eu penso e posso pensar. E se penso e posso pensar, eu posso me responsabilizar pelo que minha boca esteve e vai falar. Não existe lei boa no lugar quando eu crio infinitas possibilidades de gente interpretar. Nunca e nunca e nunca isso pode mesmo representar justiça no lugar. Luz boa é aquela luz que vai, de fato, ali iluminar aquilo que a gente está a precisar. Não adianta eu colocar uma luz que vai me cegar. Nem uma luz que vai me tirar a possibilidade até do básico eu vivenciar. Lei boa é aquela que sabe os dois pratos da balança colocar. E ali aqui parar. Isso está para isso, isso está para isso, isso está para isso, isso está para isso e isso está para isso. Dando a cada um o direito da própria vida levar. E se responsabilizar. Se eu tenho herança no lugar, eu posso até toda a minha herança. Eu posso, de fato, gastar, descartar, doar. E até destruir, se assim eu desejar. Fui eu que estive a trabalhar. O Estado não pode me obrigar a deixar para fulano, cicrano, beltrano. Isso é direito de cunho particular. Mas se o Estado toma posse de vida particular, certamente, deixamos de ser pessoas. E somos apenas cadeira que o Estado vai pegar quando assim ele desejar. Para ele usar e depois descartar. Isso não tem como a gente justificar. Eu sou uma cadeira a carregar o peso que o Estado esteve a colocar. Imagine quantas cadeiras como eu existem nesse lugar. Carregando o peso que pessoas estiveram a criar para de boa sempre ficar. Elas nunca serão cadeiras. Sempre a pisar em cadeiras nesse lugar. E ainda vão defecar em cada cadeira. Porque leis elas estiveram a criar para esse redemoinho a gente ter que, de fato, o tempo todo bancar. Então, não é tão simples a gente entrar numa sala de jantar e ser cadeira lá. Não é tão simples. É a leitura que Deus me pediu para solicitar. Eu sou aquilo que eu estive a desejar, dentro das condições de vida que Deus esteve a me dar. Assim foi e assim sempre será. Bom dia e obrigada.